Ei pessoal, eu sou o Walter, escritor, narrador e editor do Antologia do Medo. Estou aqui para agradecer imensamente o número de visualizações, o número de reproduções do nosso podcast, mas também estou aqui em nome de toda a equipe. Hoje somos 3 pessoas. João Pedro está lá no Instagram, podcast Antologia do Medo, criando cada vez mais conteúdo, a gente junto para fazer com que vocês tenham mais imersão dentro das nossas histórias, e o Abraão fazendo artes espetaculares para que vocês tenham mais conhecimento sobre o nosso universo, não só de áudio, mas também de uma maneira visual. O nosso projeto é crescer muito mais, ter muito mais materiais e expandir esse universo de terror para muitos outros ambientes. Mas para isso precisamos de vocês. No Spotify, no Google, no Pocket Casts, no Overcast, no Apple Podcasts, no YouTube. Favorite, deem joinhas, estrelinhas, comentem, falem bem de nós, para que essas plataformas possam nos indicar. No Instagram, mande seu feedback, conversa com a gente, curta as nossas postagens, falem lá pro Abraão como a arte dele é legal, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Também nos ajuda muito saber que vocês estão curtindo e estão apreciando o nosso trabalho. Nós queremos fazer uma coisa grande, queremos fazer uma coisa. Os dois estavam sentados em uma sala contígua ao quarto onde Alves ainda estava preso, atado à cama, em um dos momentos de paz que os demônios lhe concediam. O ambiente era frio e doente, e o cheiro para quem chegasse era excruciante. Mas para o padre e para a choupana velha era apenas desagradável, vista a acomodação sensorial. O corpo de Rodrigo estava em paz, mas ambos estavam muito preocupados, pois o mesmo corpo estava ficando cada vez mais fraco. E desde que, por algum motivo, a canela daquele corpo se fraturou gravemente, em uma espécie de mordida vinda de um cachorro espectral com um poder físico assustador, que jamais tocou em Alves na frente dos dois, mas mesmo assim deixou uma marca sangrenta no corpo do homem, que já não sofria tanto com o que acontecia dentro dele. Por outro lado, contudo, puderam perceber finalmente o que estava de fato acontecendo. O corpo estava morrendo. Estava cada vez mais perto da morte, por fraqueza. Não apenas a fraqueza da inanição, mas principalmente a fraqueza causada pela falta de uma consciência dominante naquele corpo. Aquele sim era um perigo maior para ele. O corpo foi criado para ser dominado por uma consciência que podia até mesmo dormir, dando espaço ao que chamamos de inconsciente, que em suma significa que há uma mente funcional ali, mas ela está apenas descansando. Os demônios não tomarem em definitivo o corpo de Alves não dava ao corpo sanar essa necessidade, e ele estava pouco a pouco se perdendo. Enquanto espíritos estivessem dentro daquele corpo, ele estaria seguro.
Mas nos momentos em que eles abandonassem ou fossem expulsos do corpo daquele homem, este corpo estando morto seria uma simples casca, vazia e morta, e todos enfim estariam derrotados. Todos, pois, os espíritos não governariam nesse mundo, já que teriam voltado ao inferno. Mas eles mesmos não teriam o sabor da vitória, já que teriam perdido um guerreiro fundamental naquele combate, e ademais em combates futuros. Ainda tinham tempo. O corpo reagia devidamente quando alimentado. Ainda evacuava da maneira devida. E ao ser tocado e machucado pelo cachorro espectral, mostrou sinais claros de um corpo machucado por algo sujo, mas ainda estava cada vez mais fraco, e tudo se tornava cada vez mais difícil. Por isso, deixaram o corpo de Rodrigo sozinho em um daqueles momentos de total falta de consciência, pois eles tinham uma decisão cruel a tomarem juntos. Discutiam se deveriam retirar definitivamente Alves daquele combate espiritual. Trariam dessa maneira os demônios para a superfície, todos eles ao mesmo tempo, e buscariam exorcizá-los da maneira litúrgica, deixando o corpo pronto para que Alves o reassumisse quando tudo acabasse, sem precisar estar preocupado com outros poréns e correr riscos que eram desconhecidos por todos, inclusive pelo próprio Rodrigo, que esperava descansando ainda no quarto ao lado. Choupana Velha e o padre voltaram para o quarto de Alves novamente, agora decididos do que iriam fazer. Mas mesmo quando ainda preocupados, o corpo estava fraco demais, estava machucado demais, e talvez não aguentasse toda a carga que sofreria até a sua libertação. Um exorcismo litúrgico poderia durar horas ou meses, sem paz para o possuído e para o exorcista. Dependeria muito da quantidade de demônios contidos dentro do corpo e do quanto eles foram desejados por aquele receptáculo ou mula para estarem ali realizando as suas barbaridades. Padre Steverson já tinha passado por pelo menos 23 exorcismos de verdade. Exorcismos autorizados pela igreja através de um bispo que, identificando a ação do mal, liberava seu homem a ir em nome de Deus combater o mal. Mas o número incontável de orações de libertação que já fez era impressionante até mesmo para padres mais experientes. Dado o número de pessoas que, mesmo sem saber, tinham um envolvimento com ações ou cultos malignos em seu país. E por isso, muitas vezes,
o mal realizado sobre a pessoa se manifestava, e não uma entidade em específico. Mas essas pessoas precisavam de libertação da mesma maneira. Enquanto as missas, ao passar pelos fiéis, indo na direção do altar na procissão de entrada, pessoas já não manifestavam suas feridas, gritando ou caindo no chão, a se debater e a ofender a Deus e ao sacerdote dentro do templo. E eram libertadas à proclamação da ladainha de todos os santos. Ou mesmo quantas vezes fora em lugares infestados de pecado e horror. Isso era abafado pela própria igreja em documentos e relatórios que os padres tinham que entregar. Esses homens de batinas pretas ou mesmo usando casulas e estola para libertar casas, fazendas infestadas de gafanhotos, ou cidades inteiras tomadas por pestes. Quantas vezes precisou destruir plantas que traziam insetos indesejados, ou libertar animais de pragas que não eram vistas exceto em passagens da Bíblia. E ações como essa eram ainda mais comuns e não exigiam o exorcismo solene, que era o que eles queriam realizar sobre a carne de Rodrigo. Esse apenas o padre poderia rezar com choupana velha apenas respondendo às invocações realizadas. Padre Steverson precisaria, para realizar esse ritual, a autorização expressa de seu ordinário local, o bispo da diocese onde estavam localizados. Mas como ele era um exorcista de ofício, formado pela Santa Sé, ele tinha sobre si o poder eclesial de definir em uma emergência a necessidade do rito sacramental, o que era o caso terrível em que estavam envolvidos. Mas uma coisa era fundamental para que o ritual acontecesse. Os demônios precisavam estar manifestados diante do sacerdote para que o embate se iniciasse. E isso aconteceria apenas de uma maneira. O sacerdote deveria obrigar as entidades a se manifestarem em definitivo, usando a palavra de Deus e os sacramentais para realizar o seu intento. Claro que eles já tinham usado de sacramentais como a cruz e a água benta, quando o corpo de Alves estava em espasmos ou se debatendo. E eles faziam a oração do pequeno exorcismo sobre seu corpo desacordado. Mas não fora o suficiente. O corpo tinha que estar acordado e comunicativo, pois só assim ele entenderia o que estava acontecendo. E dessa maneira, o efeito da autoridade espiritual do sacerdote aconteceria sobre a entidade, uma vez que a essas criaturas não é dada a capacidade de se entender pensamentos ou intenções. Por isso eles buscam com todas as forças dobrar ambos ao seu desígnio.
Eles só absorvem palavras. E apenas isso surte efeito sobre eles. Os demônios expulsos do corpo de Alves até agora foram vencidos de um a um, unicamente pela força da fé, e retirados à força da bênção incutida sobre o homem que encontrou dentro de si os meios de libertar-se das amarras que o continham dentro de si mesmo. Mas, vistamente, o custo estava cada vez mais alto. Cantaram hinos, ordenaram aos demônios que se manifestassem, mas os demônios tinham outro objetivo naquele corpo. Não iriam se mostrar com facilidade, porque queriam destruir algo que estava lá dentro. E também sabiam o que encontrariam do lado de fora. Se pelo menos matassem Alves, teriam um mínimo de vitória. De quebra sabiam que destruiriam o espírito do padre e de Choupana Velha. E é claro que isso seria uma vantagem estratégica. Os dois não estavam lidando com bobos luxuriosos. Estavam lidando com seres inteligentes que já conheceram essa terra com os próprios pés. E sabiam como eram os homens em suas paixões e em seus desesperos. Por mais que tentassem, eles não saíam da casca. Rodrigo começara a suar e a respirar muito fundo repetidas vezes. Por mais de uma vez também, soltou guinchos de sua boca como os de um rato. O pomo de Adão de Alves estava aumentando a olhos vistos, e sua respiração ficava cada vez mais intranquila. Choupana Velha sabia que tinha que fazer alguma coisa com urgência, ou perderiam o homem deitado naquela cama e seu amigo. Continuavam insistindo para que eles se revelassem à força da fé. Mas lá dentro eles resistiam, usando o corpo de Rodrigo como esconderijo. Quando Francisco então decidiu que deviam parar e tentar outra coisa, deixaram Alves ainda em espasmos, lutando contra o novo rei que se revelara a ele no seu subconsciente. Pois teriam que agir rápido para que ele saísse vivo daquela batalha que estava sendo travada agora. E os demônios não poderiam ouvir o plano ou estariam prontos a resistir, como já resistiam ao chamado do padre para a luta sacramental. Precisamos de uma isca para trazê-los para fora, disse Choupana Velha ao padre. Alguém que seria possível de enganar e até mesmo ser possuído, caso algo saísse do nosso controle. Mas isso seria colocar alguém inocente em perigo. Nos colocaria em pecado. A não ser que essa pessoa soubesse que estava vindo para isso e não revelasse em palavras que sabia do que está acontecendo. Justamente.
Com isso não mentimos. Trazemos mais uma pessoa para o exorcismo. Essa pessoa não conhecida por eles, ou até melhor, subestimada por eles. Poderá, guardando seu segredo, mantendo a boca fechada, trazer à tona os três. E o Senhor poderá iniciar o ritual solene. E eu já sei exatamente quem nós devemos chamar. Uma hora se passou quando finalmente ouviram os barulhos de uma sirene. O delegado de polícia havia chegado. Ele seria a isca que usariam para trazer os demônios para fora, fazendo ele as orações devidas junto com o padre e choupana velha. A intenção era que o orgulho dos demônios obrigassem os três a tentar corromper aquele homem que consideravam um fraco diante da força dos outros dois que estavam lutando. Ao abrirem a porta, se depararam com um homem suado e de certa forma trêmulo, mas ainda assim firme em seu propósito de ajudar. Choupana velha lhe entregou um bilhete. Está ciente dos perigos e do quanto o silêncio referente às suas intenções é fundamental a partir daqui? Um aceno de cabeça confirmou que o homem, por mais terror que sentisse, estava disposto a tudo para ajudar. E era exatamente com esse terror que eles contavam, pois eram o que mais precisavam da parte do delegado, no fim das contas. Adentraram no quarto e já estava pronto. O corpo estava consciente e não era Alves quem estava ali. Os olhos estavam turvos, como se uma sombra estivesse sobre eles. E o fedor de enxofre saía das narinas e da boca do corpo, como que embaforadas de uma fumaça violenta, enquanto ele pronunciava palavras que não estavam conexas, e falava como se conversasse com ele mesmo, em algum lugar de suas falas. Ratos também falavam, também guinchando e também remoendo seus sons em todas as direções. O corpo ficava absolutamente esticado e rapidamente ficava totalmente mole, ficando então novamente totalmente tenso em poucos segundos. A língua estava para fora da boca, agora muito maior do que uma língua humana comum. Tamanha era a força que usava para colocar essa língua cada vez mais para fora, em movimentos obscenos que pareciam querer hipnotizar para a morte quem estivesse olhando para aquela depravação grotesca. Mas o demônio tinha mordido a isca. Ainda não sabiam se foram os três ou apenas aquele com quem já digladiavam. Ao perceber os sons de rato tão fortes, Francisco bateu o martelo em seu entendimento de que estavam tratando com Lua Farf. E pelo jeito apenas com Lua Farf, o que já era alguma coisa. Uma coisa importante e
explicava ao cachorro que os atacou de forma espectral com tal potência física. Puxou o delegado para perto de si para que ele conseguisse ler o que estava escrito em seu livro. Seja forte, meu caro, disse para o delegado o padre quando começou. O corpo de Alves tornou-se rijo, de tal maneira que parecia que a qualquer momento os ossos iriam se soltar das juntas e se afastar, até que a carne e a pele de Rodrigo se desfizessem em inúmeros pedaços sanguinolentos. Ainda atado à cama, se debatia agora com mais força, o que forçava até mesmo a sua própria cama a se debater e se arrastar de um ponto a outro, não ficando mais parada como ficava. O frio agora era tão intenso que a janela estava branca ao lado de onde estava a mesa com a mala do padre Stevenson, que correu até o frasco de água benta e o segurou com muita força, impedindo assim que o sacramental se congelasse. Agora, a respiração de todos e qualquer palavra que diziam era seguida de uma nuvem infame de fumaça. Não estavam prontos para o tamanho frio que fazia, mas aquele era um sacrifício que fariam. Começaram os salmos e Alves estava tão desesperado. Na verdade, aquele que possuía o corpo de Alves estava tão desesperado que seus urros pareciam gritos de alguém que estava levando facadas ou mesmo machadadas de alguém que o queria matar. Vômito caía de sua boca por um lado e nesse momento, Choupana velha se aproximou para limpar. O olhar do demônio era furioso, mas ele não tinha forças para rechaçar a aproximação do homem grisalho, nem mesmo com palavras, quanto mais com demonstrações de força. Parecia assim que, de alguma forma, o seu contato anterior dentro do corpo de Rodrigo o tinha enfraquecido de alguma maneira, como se ele estivesse muito ocupado em manifestar o seu poder de alguma maneira que os que estavam fora não podiam imaginar lá dentro do corpo do homem. E agora que estava no exterior, estava preso em sua fúria, tendo apenas fúria para demonstrar, mas poder nenhum. Ele não estava solto, mas estava muito fraco para durar muito tempo. Sairia não pela insistência da oração, mas sairia porque o poder daquelas palavras sagradas era demais para que ele suportasse sozinho. Tentava ainda amedrontar os presentes, falando outros idiomas, ofendendo o padre e sua fé, e revelando os pecados do delegado, que ele via como uma forma de conseguir sair ileso dali como queria. Mas mesmo o delegado estava consciente de todas essas tentativas que Choupana velha lhe contara que iria acontecer. Por isso mesmo o homem fez uma boa confissão antes de entrar naquele quarto. E isso significava que, por mais que o demônio ainda pudesse apontar a sua culpa,
O arrependimento sincero da parte do delegado lhe arrancava das garras do maligno e não poderia ser punido por aquelas coisas que confessou ao sacerdote. Irmãos, chamava a voz de Alves. Irmãos, quem falava na verdade era Lua Farf. Algo realmente grande iria acontecer. O frio estava tão congelante que cortava. Um vento imenso se iniciou. A janela se quebrou e era clara a diferença do clima dentro daquele quarto e do que estava acontecendo do lado de fora. A opressão do lugar estava cada vez maior. E isso significava uma coisa. Era a hora. Os três estavam devidamente manifestados, prontos para confrontar a fé e macular aquele corpo no decorrer da oração. Chopana Velha olhou para um lado e viu uma figura de sombra com uma cabeça de coruja, uma coroa de 13 pontas sobre sua cabeça. Estava montada sobre um cavalo esquelético. Levava uma arma em sua mão direita, algo com ponta de lança cujo cabo mostrava uma lua nova com uma estrela no meio. Naquele só podia ser Moritorf, o Senhor da Tempestade. E isso fez com que o coração do grisalho bambeasse por um minuto. Ao olhar para outro lado, um grande tótem, com 3 cabeças uma sobre a outra. A de baixo um anjo com asas ao contrário de cada lado. Seus olhos eram enormes, nariz protuberante e boca fechada de lábios muito volumosos, sorrindo. Sobre essa cabeça uma cabeça de cachorro. Orelhas finas de cada lado, apontando para cima. Seus olhos eram espertos, sua boca aberta mostrava seus dentes muito grandes e parecia também estar sorrindo. No topo, a terceira cabeça não parecia humana, mas não era animalesca. Dos lados, braços pequenos e finos pronunciando os bíceps pequenos. Os olhos eram orientais e profundos. O nariz longo para a frente e a boca de dentes quadrados estava com raiva. Sobre essa cabeça uma tiara tríplice, mas com uma cobra em pé, no lugar da cruz. Aquele era Bificarli, o Senhor do castigo, da doença e do ferimento. O último dos reis do Grimório, que se revelaria para o controle do mundo. Estavam todos ali para o exorcismo que recomeçaria, agora muito mais perigoso. Senhor, escute a voz de minha prece, pediu o padre, e que meus rogos cheguem até vós, respondeu Chopana Velha.